Bom dia, paz de Jesus a todos. Sei que já foi falado, mas nunca é demais agradecer a sua presença, você que está nos visitando aqui pela primeira, segunda ou demais vezes. É muito bom ter você aqui conosco. Espero que você tenha sentido a presença de Deus nesse lugar e que Deus até esse momento tenha falado com você e que assim sendo, continue falando por meio agora da sua palavra, certo? Nós estamos nesse mês de janeiro trabalhando sobre o tema relacionado a tempo. E tempo, quando nós olhamos assim para o aspecto de hora, dias e meses, pode nos trazer uma ideia errada de que o tempo demora a se passar. Mas imagine você, quando você olha para a questão do cronômetro. Eu pedi aos meninos para colocar um cronômetro aqui, mas não está dando certo. Mas imagine você como passa o tempo num cronômetro. Se você tiver em sua mão aí um celular, e se você colocar no cronômetro, você vai ver o quanto o tempo passa rápido. O tempo voa, o tempo passa depressa. Talvez quando nós somos assim jovens, 12 anos, 13, 14, a gente tem uma ideia de que o tempo demora a passar, né? Quase que não chega os 15, os 18 anos de idade. Mas quando chega os 18, a gente percebe que o tempo passa ligeiro. Então muitas vezes nós, pressionados pelo tempo, pois quase sempre estamos sem tempo, e muitas vezes achamos que não conseguiremos mais mudar algo que precisa ser mudado em nossa vida, ou que não dá tempo mais para mudar algo que precisa ser mudado. Porém, se Deus tem nos concedido o hoje, se Deus tem nos concedido esse dia, pode ter certeza, ainda há tempo para mudanças em nossas vidas. Aliás, mudança na Bíblia tem tudo a ver com arrependimento, porque a palavra arrependimento na Bíblia, no grego, ela é metanoia, que traz exatamente esse significado de mudança. Meta, mente, noia, mudança da mente. E nós podemos perceber vários exemplos nas Escrituras de pessoas que aproveitaram bem a oportunidade que tinham para viverem mudanças, para estabelecerem mudanças em suas vidas. Eu gostaria de compartilhar 2 exemplos nas Escrituras de pessoas que aproveitaram o tempo que tinham para que pudessem promover mudanças em sua vida. A primeira leitura está em Lucas capítulo 19, você pode acompanhar. Lucas 19, do versículo 1 ao 9. O Vasco vai estar fazendo essa leitura para nós, que é a história de Zaqueu. Lucas 19, do 1 ao 9. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu diante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo ouviu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aquele levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém me extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Então essa história de Zaqueu, ela mostra para a gente, assim, como ainda é possível
haver mudanças. Sempre haverá oportunidade e tempo para mudanças. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, era um cobrador de imposto, era um homem malquisto pela sociedade da sua época, era tido como traidor pelos seus patrícios, era um homem de baixa estatura, era um homem rico, era um ladrão. Quando Jesus ele disse que ia para a casa de Zaqueu, todos censuraram Jesus. Como pode ele ir para a casa desse traidor, desse homem imundo, desse pecador, desse traste, dessa gentalha? É importante olharmos para a atitude de Zaqueu, hein? Jesus estava passando por Jericó. Não era a primeira vez que Jesus havia estado em Jericó, mas provavelmente aquela era a última vez que Jesus estava passando lá. Talvez Zaqueu não teria outra oportunidade de ver Jesus. E aqui eu entendo, para que houvera toda aquela disposição de Zaqueu, Zaqueu já ouvia falar de Jesus. Ele tinha um conhecimento sobre quem era Jesus. Não sei se da parte de Mateus, mas alguém já havia falado para ele quem era Jesus. Que Jesus não era como os fariseus, que Jesus não era como os escribas, que Jesus olhava para as pessoas de uma forma diferente, que Jesus, ele falava com as pessoas de uma forma diferente, que Jesus, ele perdoava, que Jesus, ele amava, que Jesus fazia grandes sinais. Provavelmente Zaqueu, ele já sendo maltratado pelos seus, por causa das suas atitudes, lógico, consequências dos seus pecados, mas sendo maltratado, provavelmente nem seu nome as pessoas pronunciavam. Talvez quando visse Zaqueu, diz: ó o ladrão, ó o traidor. E ele sabia que Jesus ia passando ali, e ele tinha grande dificuldade de ver Jesus conforme a narrativa. Ele era de pequena estatura, certamente se aglomerou uma grande multidão. As pessoas queriam ver Jesus. Afinal de contas, não era todo dia que alguém ressuscitava um morto de 4 dias. Não era todo dia que alguém multiplicaria pães de forma tremenda. Não era todo dia que alguém ensinava ensinamentos tão maravilhosos como Jesus ensinava, que demonstrava tamanha sabedoria como ele demonstrava. Então havia grande multidão, e Zaqueu tinha dificuldade de chegar àquela multidão, de chegar até um local que pudesse ver Jesus. Mas ele não desistiu, ele não queria perder aquela oportunidade. Ele viu lá uma árvore, ele disse: é por ali, é a forma como eu vou poder ver Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero saber mesmo quem é esse Jesus, eu quero olhar, eu quero ver Ele, eu quero ver como é que é a face dEle, como é que é as mãos dEle, quero conhecer. E ele venceu todos os obstáculos, e ele viu Jesus. Ele subiu na árvore e conseguiu ver Jesus, certo? É aí que a história fica mais bonita ainda. Não, ele não viu Jesus, foi Jesus que viu ele. Foi Jesus que viu Zaqueu. Talvez mais do que ninguém, Jesus, ele pôde perceber toda aquela atitude de Zaqueu, todo o esforço que Zaqueu fez. Ele queria algo, porque ninguém faria tamanho esforço se não tivesse um desejo no coração. E se tem alguém que conhece o coração, meu irmão, é Jesus. É ou não é? Jesus conhece o coração. E então, talvez aquela que poderia ser a última oportunidade na vida de Zaqueu, ele agarrou com unhas e dentes, literalmente. Ele deve ter sofrido naquela árvore para poder subir. E Jesus vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce, desce. Hoje eu vou almoçar contigo, eu vou comer contigo. Quer me conhecer melhor, Zaqueu? Tem certeza disso? Está mesmo disposto a me conhecer melhor?
Sim, mestre. Jesus foi para a casa de Zaqueu. E Zaqueu aproveitou a oportunidade. Ele reconheceu a sua condição. Ele reconheceu os seus erros. Ele se predispôs a essa mudança de vida. E Jesus diz: hoje houve salvação. Veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. A Bíblia narra também outra história, eu gostaria que a gente pudesse compartilhar, em Lucas também, capítulo 23. Lucas 23. A gente vai estar lendo do 39 ao 43. O Eliel vai estar fazendo essa leitura para nós. Assim da palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és como Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-lhe, dizendo: realmente tem a Deus, estamos sob vossa sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este deu mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: de verdade, de ti, que hoje estarás comigo no paraíso. Obrigado, Eliel. Mais uma situação onde o tempo ou a oportunidade poderia ser a última. Certamente aquela seria a última. Afinal de contas, o cronômetro para aquele ladrão estava funcionando de forma muito mais rápida do que para Zaqueu. Ele estava crucificado também na cruz, ao lado de Jesus. Uma coisa interessante, irmãos, que veja só como são as coisas no Evangelho, na vida de Jesus. No momento em que todos os seus amigos, familiares, discípulos, apóstolos haviam abandonado, onde estava Pedro, que disse que estava pronto até a morrer por Jesus? Onde estava João, o discípulo amado? Cadê os demais? Na cruz Jesus chegou a expirar: Deus meu, por quê? O que é que ele disse? Me desamparaste, por que me deixaste só? Por que me abandonaste? Que interessante. E de repente, num momento, alguém de má índole, alguém não de boa fama, um ladrão, um malfeitor, se levanta para defender Jesus. Olha que coisa interessante. Alguém começa a falar contra Jesus, recebendo o castigo pelas suas atitudes. E Jesus permanece calado. Mas eis que se levanta um defensor. Também alguém que está recebendo o castigo por consequências de suas atitudes. E ele defende de Jesus: nós estamos aqui porque merecemos. Nós somos culpados. Estamos recebendo a sentença que nós merecemos. Mas este não fez mal algum. Certamente o ladrão e todos os dois ouviram falar de Jesus. Afinal de contas, naquela época, Jerusalém, aquelas cidades vizinhas, não é como São Paulo, cidade do México, Nova York. Talvez fosse como Itarema, uma cidade menor, uma cidade menos populosa, e que as notícias se espalham rápido, mesmo que não houvesse internet, Facebook, Jornal da Manhã, essas coisas, mas as notícias se espalhavam. E certamente aqueles ladrões ouviram falar de Jesus. E aquele ladrão especificamente, ele sabia que Jesus estava ali, mas de forma inocente. Ele havia sido caluniosamente condenado, erroneamente condenado. E naquele momento, ele percebendo que tinha uma oportunidade, porque quem estava ali era alguém que havia ressuscitado os mortos, era alguém que tinha por vezes proclamado filho de Deus, era alguém que havia outrora perdoado pecados. E aquele homem chega para Jesus, ou fala com Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E a gente pode aqui entender a frase:
Senhor, fiz tanta besteira na minha vida, cometi tantos erros, me perdoa, tem compaixão de mim, eu quero mudar de vida. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no reino de Deus. Com Zaqueu, Jesus disse: hoje chegou a salvação nesta casa. Para o ladrão ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, irmãos, hoje é tempo de mudança. Sempre, enquanto há fôlego de vida, enquanto há essa expectativa de vida, Deus nos concede a oportunidade para mudarmos. Como está a tua vida? Como você tem aproveitado o tempo que Deus tem te dado? Como você tem vivido? Quem sabe hoje é a oportunidade que você esperava. Eu gostaria de compartilhar algumas atitudes que são importantes nesse processo de mudança de vida, de aproveitar as oportunidades. E a primeira atitude que eu gostaria de compartilhar é a atitude de fé. Sim, é a atitude de fé. O que levou Zaqueu a tomar aquela atitude de sacrificar-se, de se expor, de enfrentar uma multidão que não gostava muito dele, de subir numa árvore, de receber Jesus na sua casa? É porque ele havia acreditado quem era Jesus, e ele vê em Jesus essa oportunidade de salvação. Por que você um dia aceitou a Jesus? Porque alguém pregou o Evangelho, porque alguém falou de Jesus para você. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse momento, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo sobre Jesus. É tempo de mudança. É a oportunidade que está batendo na tua porta. A oportunidade de estar aí. O que é preciso então? Fé. Você crê no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho, ela é a constatação de que eu, você, nós precisamos de Jesus. O Evangelho, ele fala para nós que somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós precisamos reconhecer que Deus, ele pagou um alto preço, que em Jesus os nossos pecados foram perdoados, e assim sendo temos a oportunidade de recebermos a salvação dele, hoje. O que é preciso? Fé. Porque como o autor de Hebreus diz, em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se acheguem a Ele, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Fé. Em Lucas 17, versículos 5 e 6, os apóstolos chegam para Jesus e diz: mestre, aumenta-nos a fé. Aí Jesus vai dizer para eles: olha, em verdade te digo, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disserem para esta árvore, para esta amoeira, ou para esta, dependendo da sua tradução, arranca-te e lança-te no mar, ele diz, crendo, acontecerá. A fé, ela é capaz de fazer uma mudança tão drástica, de arrancar uma árvore e lançar no mar. Eu não creio que Jesus estava aqui, exagerando, que ele estava aqui fazendo uma linguagem de exagero para impressionar as pessoas. Não, Jesus estava dizendo a verdade. Alguém que tem uma fé pequena é capaz de trazer mudanças tremendas. A fé é capaz, a nossa fé em Jesus é capaz de nos libertar do álcool, da droga,
do adultério, da mentira, da avareza, da promiscuidade, da idolatria, enfim, de qualquer situação que tenha aprisionado as nossas vidas, assim como a do Zaqueu, assim como do ladrão da cruz. A fé, ela pode coisas impossíveis. E a pequena fé. Será que você tem pedido, Senhor, aumenta a minha fé? Será que você tem clamado de manhã quando você se acorda? Porque dificuldades vão se levantar, problemas vão surgir. E se você tiver fé, mesmo que seja minúscula, você vai poder superar essas dificuldades, suportar essas dificuldades, enfrentá-las e vencê-las para a glória de Deus. Uma pequena fé produz grandes mudanças na vida de uma pessoa. Para Zaqueu foi suficiente para ele se tornar novamente um filho de Abraão, para ele receber a salvação. Como é que está a tua fé? Você tem ouvido a palavra de Deus? O que é que isso tem produzido no teu coração? Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa ter fé e permitir com que essa fé ela possa crescer cada vez mais. Segunda atitude é a disposição, o desejo. Porque sem isso ninguém consegue nada. Zaqueu não teria conseguido ver Jesus se ele não estivesse disposto, se ele não desejasse mesmo, se ele não lutasse, se ele não buscasse, se ele olhasse para quem te dá não. Ih, Jesus, deixa outra oportunidade aí. O negócio aqui está azedo, o negócio aqui está difícil. Eu desse tamanho aqui, um tamborete de forró, como é que eu vou enfrentar essa multidão? Nanico. Não. Ele estava com disposição de aproveitar aquela oportunidade. Ele queria mais do que tudo. Ele queria ser chamado novamente de Zaqueu e não de ladrão. Ele queria ser chamado de Zaqueu e não de traidor. Ele queria ser chamado de Zaqueu e não de publicano. E a oportunidade estava ali. E ele acreditava, ele ouviu falar de Jesus, ele acreditou em Jesus. Mas ele deu um passo adiante. Ele se predispôs. Ele enfrentou as dificuldades. Do mesmo jeito o ladrão da cruz. Ele poderia ter se calado. Entendeu? Meter meu dedo aí. Meter minha língua aí. Não. Já estou aqui sofrendo demais. Não. Ele falou por Jesus. Ele falou da sua situação. Ele estava ali porque ele sabia que era pecador e que era merecedor. Jesus não. Ele clamou por misericórdia, ele teve a atitude de clamar. Provavelmente alguns que estavam ali ouviram o clamor dele. Tanto é que narraram, escreveram esse fato. Mas ele teve a disposição. E afinal, para o Evangelho isso é necessário. Mateus capítulo 8, versículo de 31 ao 34, Jesus vai falar muito sobre isso. Ele vai dizer, olha, se alguém quer vir após mim, tem que ter o desejo, tem que querer. Uma vez que você quer, tenha disposição, tenha atitude, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser perder a sua vida, salvá-la. Mas quem quiser salvar a sua vida por amor de mim do Evangelho, perdê-la. Atitude de disposição. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo ele vai escrevendo à igreja em Roma, ele vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que ter uma disposição, não pode haver uma acomodação, uma aceitação das coisas, do estado em como elas estão. Se é preciso mudança, se você quer mudança, então tem que sair do lugar, no mínimo. Senão nada muda. A frase que o Marquinhos citou aqui de Einstein: é insano você pensar que vai mudar o rumo das coisas fazendo sempre as mesmas coisas. Não vai mudar. Quer mudar? Então muda. Não fica no discurso, não fica na intenção, não fica só nessa vontade.
Começa a ter a disposição. Terceira atitude é saber lidar com a ansiedade. Quando ocorre mudança em nossas vidas, não vem a ansiedade? Vamos ver. Quem aqui já mudou de casa? Eu algumas vezes. Bate uma ansiedade. Como é que vai ser? Como é que é os vizinhos? Como é que eu vou me adaptar a essa situação? Mudança de escola. Quem serão os meus colegas de sala? Quem serão os professores? Como é que eu vou me relacionar? Enfim, como é que vão ser as atividades, a aula em si? Mudança de trabalho. Quem será meu chefe? Quem são meus colegas de trabalho? Mudança muitas vezes de estado. Certamente o Felipe Etienne enfrenta a ansiedade. Como é que ele será? Já sabe que é ele, né, Felipe? Como é que ele será? Quando é que vai ser? Embora saiba que são 9 meses, mas você fica ansioso que o tempo chegue logo. Ansiedade. Mudanças. Sempre vai existir isso. E muitas vezes, meu irmão, a ansiedade vai produzir desastres nas nossas mudanças. Se nós não soubermos como lidar com a ansiedade, se nós não soubermos como lidar com as mudanças, vai acontecer desastre, problemas sérios. Na vida espiritual também. Na vida espiritual também. Aliás, mudança envolve isso. E Jesus, ele vai dizer, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, por nada, nem pelas coisas materiais. Nesse processo de mudança, meu irmão, que você está vivendo, descansa no Senhor, confia nele, entrega ao Senhor. Você que está nos visitando e está ouvindo a mensagem do Evangelho e tem sentido um ardor no coração e um desejo de mudar, de viver uma nova vida em Cristo, procura lidar com essa ansiedade, confiando em Deus. É Deus que faz a obra. Sabe, essa mudança que acontece em nossas vidas não é produto tão somente do meu esforço. Pelo contrário, eu diria que 99% é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: aquele que começou uma boa obra em vós, que é o Espírito Santo, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Tira a ansiedade. Ah, mas eu não mudo, eu não consigo. Descansa no Senhor. Esse descansar não tem nada a ver com acomodação, mas descansar no sentido de confiar nele, que a obra é dele, a vida é sua, mas a obra é dele. Você tem que confiar nele. Então é necessário essa questão da ansiedade. Outra atitude é perseverança, porque muitos começam a corrida, mas se cansam no meio da estrada, no meio do percurso. Muitos começam com muito gás, mas o gás ele vai se acabando aos poucos. E muitas vezes uma das coisas que mais prejudica as mudanças é a falta de perseverança. Se você é estudante e eu estou fazendo aqui engenharia, não, quero fazer outra coisa totalmente diferente. Tudo bem, você propôs uma mudança. Agora quando chegar o primeiro semestre, segundo semestre, quarto semestre, seja perseverante, porque senão você vai mudar de novo. Se você está num trabalho e não, eu vou trabalhar aqui, vou procurar crescer, e vou me promover, vou buscar novos, exige perseverança. Se você casou e deseja começar uma vida nova com seu cônjuge, e se levantam as dificuldades e os problemas, você vai jogar a toalha na primeira dificuldade? Você vai dizer, não basta, não dá, não aguento. Cadê a perseverança? Mudanças envolvem muitas dificuldades, meu. Na nossa vida cristã também da mesma forma. Um dia eu manifestei meu desejo de nascer em Cristo. E mesmo já passado tantos anos, muitas dificuldades ainda se levantam. Mas eu preciso perseverar.
Você precisa perseverar, meu irmão. E você que ainda não tomou essa decisão e que quer tomar essa decisão hoje, saiba que uma atitude necessária é a perseverança. Quantas cadeiras vagas no nosso meio? Quantos jogaram a toalha? Quantos desistiram da sua caminhada? Fechando os olhos assim, tentando, eu consigo visualizar tantos rostos, tantas pessoas que já não estão mais aqui, porque desistiram, porque não perseveraram. Mas no processo de mudança, precisa também ter perseverança. Claro, não poderia faltar isso. As oportunidades. Porque para mudar, tem que existir oportunidade. Como é que eu vou mudar se não tem nenhuma oportunidade? Embora que às vezes há tantas oportunidades, a gente não consegue enxergar elas. Para Zaqueu, Jesus disse: hoje é dia, hoje a salvação chegou a esta casa. Para o ladrão da cruz, ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. O que Deus tem nos reservado para hoje? Hoje você está aqui, amém? Pelo menos de corpo presente eu estou lhe vendo. Não sei onde está a sua mente, eu não sei onde está seu coração, mas o seu corpo está aqui. Há uma oportunidade hoje, como já deve ter tido outras oportunidades em sua vida, e você lançou mão delas talvez. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Aquele que disse para Zaqueu: hoje chegou a salvação. Aquele que disse para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Ele fala para mim e para você: eis que eu estou à porta e bato. Você está ouvindo? Eis que eu estou à porta e bato. Você está ouvindo Jesus batendo na porta do teu coração? Ele quer fazer a mesma coisa que fez com Zaqueu. Se você abrir a porta, eu entrarei em tua casa, eu cearei contigo e você comigo. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de mudança. O que é que você vai fazer com essa oportunidade que Deus está te dando? Vai empurrar com a barriga mais uma vez? Vai esperar para o próximo domingo? Vai esperar para o próximo mês? O próximo ano? Será que haverá outra oportunidade? Jesus não foi mais crucificado na cruz junto com aquele ladrão outra vez. Foi só uma. Ele não passou por Jericó outra vez. Foi só aquela. Ele está aqui hoje. Mas eu não sei se amanhã eu estarei. Nem você. Ou se você sabe. Certa vez, no domingo passado eu dei esse testemunho, eu acho importante dá-lo novamente. O Ricardo, meu cunhado, irmão da Sheila, o único irmão dela, pelo ano de 92, ele esteve estudando, ele começou a visitar a igreja, logo quando nós nos convertemos, eu e a Sheila, ele começou a vir conosco, começou a se envolver com os jovens e gostou muito da programação dos jovens, e começou um estudo com o Wellington da Noélia, nosso irmão, e ele começou a estudar o Evangelho, e todo empolgado, e já a gente via a hora ele tomar a decisão, para nascer novamente, para se tornar uma nova criatura, para aproveitar essa oportunidade de mudança na sua vida. Mas assim como veio essa situação, os amigos começaram também a investir. Não, Ricardo, vamos lá para o B25, vamos para o Clube da Caixa, vai ter isso, vai ter. E o Ricardo começou a esfriar. E o Hélio dando estudo, sendo perseverante. Quando chegou no momento que o Hélio perguntou: e aí, Ricardo, qual vai ser a tua decisão? Vai resolver mudar de vida ou não? Aceitar a Cristo ou não? E as palavras que ele disse para o Hélio está aqui para confirmar, disse: eu sou muito jovem ainda,
Só tenho 17 anos. Tenho muita vida pela frente. Quem sabe mais tarde. Não foi isso, Edson? Mais tarde eu tomo essa decisão. Infelizmente, não havia mais tarde para ele. Pois ele foi para o Rio de Janeiro 4 meses depois. E passados 6 meses depois, ele foi vítima de uma bala perdida. 18 anos de idade. Deixou passar uma excelente, maravilhosa oportunidade para ter uma mudança de vida que nem mesmo a morte poderia acabar com a vida dele. Hoje é dia de salvação. Como é que você está? Está pronto para receber essa salvação? O que é necessário? Crer nesse evangelho, ter disposição, saber lidar com as ansiedades, ser perseverante, ouvir Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Por favor, você que está nos visitando, reflita nessa palavra, medite nessa palavra. Não deixe passar as oportunidades que têm batido à tua porta. E você, meu irmão, minha irmã, que tem vivido uma fé negligente, falha, também há tempo para nós, para mudarmos essa perspectiva. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua vida em Cristo? Enquanto há vida, a esperança de salvação e de mudança. Senhor nosso Deus e Pai santo e bendito, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Deus, pela oportunidade de salvação que o Senhor nos dá em Cristo. Obrigado, Pai, por o Senhor insistir tanto de estar batendo em nossa porta, de desejar com que nós possamos ter essa mudança em nossas vidas. Quero te agradecer, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.